Eu tô presente. Chega aqui na sala de conversa, por favor.
Fez a pauta, abre a apostila. Oi? Lava minha garrafinha de suco, Aqui na sala, todos fizeram a pauta? Vamos lá. Quem já fez, pode pôr o caderno no armário. Eu era desse tamanho. A mão. Aí vocês estão passando, eu tava lá. Júlia, você terminou a pauta? Guarda o caderno no armário. Eu tenho gato. Aqui, todos terminaram? Todos colaram a capa, já fizeram a pauta, guardaram o caderno? Abre a apostila. Online também.
Eu não consigo fazer nada, sabe? Vamos lá, gente. Então, iniciando a nossa aula, a apostila, vamos dar início ao capítulo referente ao terceiro bimestre. Em língua portuguesa, nós estávamos falando, né, sobre leis de trânsito, leis que regem o trânsito, regras. Para que as regras existem? Para que as pessoas elas possam conviver em harmonia. Se não existissem regras, cada um poderia fazer aquilo que bem entendesse, e a sociedade, no geral, se tornaria uma bagunça. Então, as regras, elas têm um propósito, organizar. As leis, elas têm um propósito, mostrar que você tem direito, mas também mostrar que você tem deveres. O cidadão, todo cidadão, né, independente da sua idade, todo cidadão, ele tem direitos constituídos por lei, porém, também ele tem deveres. Normalmente, nós só queremos cobrar os nossos direitos. E não lembramos que, às vezes, nós não cumprimos com alguns deveres, né? Em história, nós vamos falar justamente sobre isso. Direitos e deveres. Porque um conteúdo, ele se interliga com o outro, né? Então, no trânsito, eu também tenho o meu direito, mas eu também tenho o meu dever. Conquista da cidadania é o que nós iremos estudar aqui a partir do capítulo 5 do terceiro bimestre. Por que será conquista? Quando a gente conquista alguma coisa, a gente toma isso, né? Nós tomamos isso para a nossa vida, é uma conquista. Conquista da cidadania. A cidadania é algo que foi conquistado pelas pessoas. Nem sempre a sociedade foi organizada da maneira que ela é organizada hoje, né? Nem sempre as pessoas elas tinham mais deveres do que direitos. Elas não tinham direito de opinar, elas não tinham direito de escolher. Isso lá no comecinho, no Brasil ainda colônia, Brasil império, até chegar ao Brasil república. Então, durante esse período de tempo que se foi construindo a história do nosso país, foi trazendo junto com essa história
a cidadania. Porque, a princípio, por exemplo, o governante, o rei, né? Como nós estudamos lá fora do nosso país, por exemplo, no Egito, Faraó, né? Na Mesopotâmia, o rei. Essas pessoas que governavam, e aqui no nosso país também, né? Quando ainda era o Brasil Império, né? Ali que o Brasil ainda estava sobre, né, o domínio ali de Portugal, do Brasil colônia, nós não escolhemos o governante, né? As pessoas que aqui habitavam não escolhiam um governante, assim como no Egito, assim como os reis na Mesopotâmia. Então, nem sempre. Teria de geração em geração para... Não é geração em geração. À medida que a sociedade ela foi se desenvolvendo, desde que o homem era o quê? Nômade, né? Quando o homem era nômade, a sociedade não tinha leis, regras definidas. Porém, existiam regras verbais. As pessoas se organizavam ali, quando o homem era nômade, de maneira verbal. Porque, mesmo sendo um grupo pequeno de pessoas que conviviam junto, se eles não estabelecessem algumas regras entre eles, eles não conseguiriam conviver. Então, eles dividiram o grupo entre coletores e caçadores, lembram-se? Tinha as mulheres que tinham essa obrigação, tinham os homens. Então, isso são regras. Mas, à medida que foi crescendo a sociedade, o comércio, foi necessário criar o quê? Regras, leis, tá? Para se organizar essa sociedade. Então, e à medida que foi passando esse tempo, que a sociedade foi avançando, foi crescendo cada vez mais, o que aconteceu? As pessoas começaram a ganhar alguns direitos, né? Por exemplo, o direito de escolher o governante. Nem sempre foi assim. Hoje você vai votar e vai escolher o governante do país. Mas vamos começar aqui a introdução do texto e a gente vai discutindo ao longo dele. Você conhece as palavras cidadão e cidadania? Cada um de nós, né, somos cidadãos, tá? Neste capítulo, você vai estudar o que é a cidadania, sua origem e quem são os cidadãos. Também vai conhecer a trajetória das pessoas pela conquista de direitos, desde o passado até a atualidade. Então, esses direitos, eles foram sendo conquistados com o passar do tempo. Não é algo que sempre esteve presente na sociedade. Aqui nós vamos falar das sociedades bem antigas também, Roma, né? Que é quando tem o início de tudo. Página 4, coloquem a data. Neste momento, vamos iniciar uma reflexão sobre o que é cidadania e estudar como ocorreu a participação dos cidadãos na vida em sociedade no decorrer da história. Aqui no capítulo, na página 4, nós temos o quê? Uma escada. E vocês observam o que nessa imagem? O que essa imagem nos mostra? Meninas, eu não estou mexendo com a agenda, eu estou vendo vocês fazendo coisas que não são referentes ao que, né? Cadê a apostila? O que vocês veem aqui, nessa imagem? O que essa imagem nos mostra? Homens trabalhando. Tá. O que mais? Pessoas trabalhando, né? Homens, mulheres. Trabalho em grupo? Construindo o quê? Construindo uma escada. Uma escada de... Uma escada, ela já começa lá no último degrau? Não. Primeiro, né? A escada começa ali do primeiro e ela vai subindo gradativamente, não é assim? Ó. Sim. Nessa imagem aqui, e vocês observam que eles estão trabalhando como, hein? Em conjunto. Em conjunto, em equipe, em grupo, muito bem. Então, vocês observam aqui que eles foram construindo essa escada, né?
nessa escada aqui, cada degrau tem uma respectiva palavra. O primeiro degrau é o quê? Saúde. Saúde. E depois? Liberdade. Depois? Igualdade. Depois? Educação. A escada parou de ser construída? Ela continua a sua construção. Então, aqui mostra que, ó, esse daqui são direitos. Todos nós temos, né? Direito à saúde, à liberdade, à igualdade, à educação, dentre outros direitos, a moradia, tá? E aqui as pessoas, elas estão trabalhando em conjunto para que esses direitos sejam o quê? Conquistados. Todos os direitos que nós temos hoje, eles existem porque pessoas lutaram. Pessoas lutaram por esses direitos. Fecha o áudio, Mariana. Pessoas lutaram por esses direitos. Nenhum direito é conquistado simplesmente assim, ó, apareceu o direito. Não. As pessoas de antes de nós, né, os antepassados, lá no comecinho, existiam grupos de pessoas que lutaram pelos direitos que hoje nós temos. E nos dias de hoje, existem pessoas lutando por outros direitos, né? E assim vai se construindo essa escada. Na página 5, acompanhe para grifar, tá bom? Na página 5, o texto é assim: o que é cidadania? Então, começa com uma pergunta, né? O que é cidadania? Até o momento, você estudou como diversos povos viviam e as diferenças entre cultura oral e escrita, não foi isso? Nós estudamos lá no comecinho, nômades, quem eram os nômades? Quem eram os sedentários? Como que o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário? Isso nós estudamos lá no início. Depois nós vimos o quê? Né? A questão da oralidade, que o conhecimento, a princípio, ele era repassado por meio da tradição oral. Ainda não tinha um alfabeto, né? Os países, as pessoas ainda não se utilizavam do alfabeto escrito, então todo o conhecimento ali, os indígenas, né? Entre outros povos que nós estudamos, eles repassavam o seu conhecimento para as próximas gerações por meio da oralidade. Depois nós vimos que começou a surgir o quê? O alfabeto, a escrita, tá? Agora aqui, né, ligando isso que nós vemos estudando até aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre cidadania. Cidadania é o conjunto de direitos e deveres dos cidadãos, tendo como objetivo a boa convivência em sociedade. Então, podem grifar lá do comecinho de cidadania até sociedade. Essa frase, ela define bem o que é cidadania. Cidadania é o conjunto de direitos e deveres. Então, cidadania não é só quando eu tenho direitos. Prestar atenção aqui. Cidadania não significa que eu só tenho direitos. Eu só posso exigir, eu só posso querer. Cidadania também significa que eu tenho que cumprir, né, obrigações, eu também tenho deveres. Então, cidadania é um conjunto de direitos e deveres dos cidadãos, tendo como objetivo a boa convivência em sociedade. Grifaram até sociedade. Ok? Cidadania até a sociedade. Até a sociedade. Então, cidadania nada mais é que um conjunto. O que é um conjunto? Né? Se você pega aqui um conjunto e você coloca ali dentro vários direitos, porém também vários deveres. Então, cidadania não é só direitos e também não é só deveres, é um conjunto, tá? Engloba as duas coisas. Para que as pessoas elas possam viver em harmonia, para que a sociedade, né, cada um saiba, né, a sua função dentro de uma sociedade. Porque dentro da sociedade nós temos a nossa função. Cada ser humano, cada cidadão, né, ele tem ali as suas obrigações, os seus direitos e os seus deveres.
No exercício da cidadania, os cidadãos participam das decisões que envolvem a sociedade e praticam ações que beneficiam a vida das pessoas que fazem parte desse grupo. Porque quando nós falamos de sociedade, mesmo que nós pareçamos seres individualistas, que cada um vai ter sua casa, sua família, certo? Só que nós vivemos em um grupo social, né? As pessoas que exercem a cidadania são chamados de cidadãos. Plural de aqui é cidadãos, não é cidadões, tá? Então, quando nós falamos ali de cidadão, o plural de cidadão é cidadãos. Ô, Ana Beatriz, vamos prestar atenção, Ana Beatriz. Aí chega na hora da prova e dá aqueles probleminhas básicos. Então, as pessoas que exercem a cidadania são chamados de cidadãos. Então, todos nós somos cidadãos. Todos nós exercemos a cidadania, tá? Claro que vocês, como ainda são crianças, exercem essa cidadania, vamos dizer, de maneira ainda não tão, né? Avançado. Vocês ainda têm algumas coisas, mas vocês mesmo assim, vocês têm direitos e vocês têm deveres a cumprir, tá? Direito de educação. Isso, e deveres, né? Há muito tempo, na Grécia, em uma cidade chamada Atenas, então nós falamos, da Mesopotâmia, nós falamos do Egito, e agora nós vamos falar da Grécia. Nós vamos falar de uma cidade chamada Atenas. Ali surgiu os grandes filósofos, né? Originou-se o que conhecemos por cidadania. Observa a localização de Atenas nestes mapas, um do passado e o outro da antiguidade. Então, aqui nós temos mostrando, né, a localização nos dias de hoje, tá? Então, essa palavrinha cidadania, ela se originou aonde? Em Atenas. Então, eu quero que vocês grifem. Há muito tempo na Grécia, grifem ali, há muito tempo na Grécia, em uma cidade chamada Atenas, originou-se o que conhecemos por cidadania. Então, essa palavrinha cidadania que nós usamos nos dias de hoje, ela teve origem em Atenas, tá? Na Grécia. Perto aqui da casa da minha avó tem um mercado chamado Atenas. Ô, Giovana, cadê a sua cochila? Por que ela não está aberta? Por que você não está grifando? Senta direito, Giovana. Não, coloca o seu material perto de você. Não é para usar outra mesa. Então, grifaram. Lembrando, sempre quando eu peço para grifar, provavelmente isso vai ser cobrado na prova. Gente, se você presta atenção na aula, você consegue assimilar algumas coisinhas, na prova você não precisa ficar ali, sabe? Você vai revisar, você só vai relembrar. Se você não presta atenção, se você não faz nada do que eu estou pedindo, não grifa, tá quase dormindo em cima da sua carteira, né? O que vai acontecer? Você vai ter que estudar muito pro dia da prova. Aí você não vai estudar, você vai decorar para fazer a prova. Por isso que eu falo que nem sempre nota denota inteligência. Porque muitas vezes o aluno, ele decora para fazer a prova, aí ele tira um 10. Só que se perguntar para ele, 15 dias depois, ele não lembra nada do que ele fez na prova. Então, significa o quê? Que ele não aprendeu, ele decorou. Então, nem sempre nota, muitas vezes um 7 de algo que você aprendeu, de fato, que você não vai esquecer, vale mais que um 10 decorado. Um 10 que você ficou lendo, até você decorar. Então, vamos lá. Oi. Essa cidade, Atenas, eu tenho um livro do Hércules que só falta um capítulo que tem a deusa Atenas. Então, aí eu acabei de observar isso. na Grécia tinha muitas questões, né? Dos deuses,
da mitologia grega, é bem interessante. Então, a palavrinha que hoje nós conhecemos como cidadania, ela não surgiu no nosso país, tá? Ela surgiu em Atenas. Isso pode cair como alternativa de marcar X. Eu posso colocar Brasil, Atenas, Paraguai, Bolívia, né? Aí o aluno que não ouviu vai marcar Brasil. Surgiu no Brasil, é cidadania, Brasil. Então, vamos prestar atenção na aula. Grifar aqui onde eu pedi? Vamos para a página 6. Coloquem a data. Na página 6, vem falando sobre as origens gregas. Antigamente, na cidade de Atenas, na Grécia, as decisões importantes da sociedade ateniense, como leis, julgamentos e outros assuntos. Gente, se vocês não acompanham o texto, quando eu pedir para grifar, o que vai acontecer? Eu não vou ter nenhuma ideia de onde é para grifar. Quem está online, eu não consigo ter essa percepção. Se está acompanhando a leitura ou não, mas aqui na sala eu consigo. E eu vejo que a maioria não está. Aí quando eu falar assim, grifa, para onde? Complicado. Vocês acabaram de voltar de férias. Vamos lá. Voltou? Então, antigamente na cidade de Atenas, na Grécia, as decisões importantes da sociedade ateniense, como leis, julgamentos e outros assuntos da cidade, eram discutidos em praça pública pelos cidadãos. Os cidadãos de Atenas se encontravam em um espaço na praça e expunham suas ideias sobre o que deveria ser realizado na cidade. Os estrangeiros e as pessoas menores de 21 anos não eram considerados cidadãos pelos atenienses. Portanto, não participavam das discussões para expressar suas ideias e opiniões ou votar em soluções para os problemas públicos. Eu vou pedir para vocês grifarem uma parte desse texto, mas prestem atenção. Então, lá, por que a palavra cidadania surgiu em Atenas, na Grécia? Justamente porque nesse local, as pessoas elas tinham, por hábito, se reunir em praça pública para discutir soluções para os problemas ali de Atenas, da cidade. Porém, nem todas as pessoas de Atenas poderiam opinar, poderiam participar dessas discussões, poderiam ter voto. Então, eu quero que vocês grifem justamente quem não podia votar. Os estrangeiros, vai começar lá, os estrangeiros e as pessoas menores de 21 anos não eram considerados cidadãos pelos atenienses. Portanto, não participavam das discussões para expressar suas ideias e opiniões ou votar em soluções para os problemas públicos, até públicos. Então, na cidade de Atenas, as pessoas elas se reuniam ali para discutir, para falar sobre os problemas relacionados à cidade. Só que nem todas as pessoas ali tinham voz ativa, poderiam opinar. Então, quem são as pessoas que não poderiam opinar? Pessoas menores de 21 anos. E os estrangeiros. O que são os estrangeiros? As pessoas que vieram de outro local, que não nasceram ali. Então, essas pessoas, elas não eram consideradas cidadãos. É diferente hoje. Por exemplo, hoje, se você sai de um lugar e vai morar em outro, com determinado tempo, você vai ser considerado um cidadão daquele local. Só que nesse período aqui, não. Nesse período aqui, os estrangeiros e as pessoas menores, eles não eram, menores de 21, eles não eram considerados cidadãos pelos atenienses. Então, eles não tinham voz ativa, eles não poderiam participar de nada relacionado às decisões ali que envolvem a cidade, tá? Nas reuniões, os cidadãos conversavam sobre os problemas da cidade e as possíveis soluções em cada caso. Então, aqui tem uma imagem mostrando essa cidade, 430 AC. AC significa o quê? Antes de Cristo. Antes de Cristo. Então, 430 antes de Cristo.
Cidadania em Atenas, Grécia, no passado. Em Atenas, os cidadãos se encontravam na praça pública para discutir os problemas da Prof, não tô ouvindo nada que você tá falando, você travou. Agora, na hora da explicação, não vai sair. E foi essa só. Na apostila. Gente, travou, tem que esperar voltar, a gente continua, tá? Aqui vocês vão observar, na apostila, que ao final da página, vai ter como uma linha do tempo. Ó, essa linha do tempo, aqui ela começa 539 AC, 450 AC, AC antes de Cristo, 430 AC. Então, nesse 430 C, essa foto ampliada aqui, tá? Então, ao longo das páginas, nós vamos verificando essa linha do tempo com algumas coisas que foram acontecendo nesse período. Página 7. Para quem está online, eu havia pedido para grifar, lá na página 6, quem eram as pessoas que não poderiam participar das decisões em Atenas. Votar. Eu já grifei, prof. Vocês grifaram isso? Tá, ouviram isso, né? Ok. É só para ter certeza que todos tinham ouvido. Ok. Prosseguindo, página 7. Nesse tipo de local, também poderiam ocorrer votações para decidir a aplicação de ações que melhorariam a estrutura das cidades e a vida dos habitantes. Lápis na mão. A respeito do tema cidadania, no passado e na atualidade, pinte as alternativas de acordo com as cores de cada legenda. Público vermelho, cidadania de azul, atenienses de roxinho e cidadãos de verde. Caso você não tenha as cores específicas que aqui estão, você pode pegar uma cor próxima, tá bom? Peguem as cores ali, aí eu vou lendo e vocês vão me dizendo qual que é a cor que vocês vão pintar. Pegaram as cores? Tá. São 4 cores. Todos? Vamos lá. A primeira frase Só diz um o pouquinho que eu seguinte. já tô pegando. Tá. Ó, o primeiro retângulo tem uma frase que diz assim: habitantes de uma cidade grega no passado foram os responsáveis pela origem do sistema de organização política do local. Em vermelho, eu vou ter que fazer com caneta. Quem é? Quem são esses habitantes que nós estamos estudando aqui? Olha as cores que estão lá. Público vermelho, cidadania azul, atenienses roxinho e cidadão. Então, mas eles são os atenienses. Então, qual é a cor que vocês vão pintar o primeiro retângulo? Roxinho. Roxo. Isso. Isso, atenienses. Então, pintem ali de roxinho esse primeiro retângulo. Maico, olha para frente. Vamos lá. Pintem ali esse primeiro retângulo de roxinho. Ok, pintaram?
segundo diz assim: atividades, ideias, objetos e espaços que são patrimônio da coletividade, ou seja, pertencem ao povo. Que espaço que é esse? Não, ó, atividades, ideias, objetos, espaços, público. Qual que é o lugar que a gente pode, né, usar em coletividade? Espaços públicos. Então, é vermelho, públicos. É vermelho. No terceiro, um conjunto de direitos e deveres que atende às necessidades e ao bem-estar de um grupo. Qual que é esse conjunto? Cidadania. Isso. E o último, pessoas que exercem direitos e deveres dentro de uma comunidade. Cidadã. Isso. Então, ficou roxo, vermelho, azul e verde. Então, precisamente na sequência que tá Verdade. Eu vou comprar. O vermelho e o roxo. Uhum. Só um minutinho. Diga. Pode, terminou de pintar? Pronto, terminei o segundo quadrinho. Não, terminar todos. Terminou todos? Não, ainda não. Todos. Vamos lá, para terminar todos. É bem rapidinho, que eu já vou dar prosseguimento. O segundo é azul, né, prof? Não. Ó. O terceiro, na verdade. O terceiro é azul. Eu Isso. confundi o terceiro com o primeiro. Isso. O terceiro é azul e o último é verde. Isso mesmo. A 2 é facinho de responder. Quais os grupos de habitantes que não poderiam ser considerados cidadãos? Por quê? Caindo tudo na mesa. Ah, Não, quando cai uma coisinha, ela joga na tela e cai estojo. Quando cai estojo, cai a agenda. Quando cai a agenda, cai a mochila. Quando cai a mochila, cai ela. vamos lá, gente. Terminaram aqui na sala? Quem terminou pode responder a 2. A 2 é fácil, né? Sim, a 2 tá mamão com açúcar. Não é para escrever tudo aquilo, não. É só para escrever na 2 quais são os grupos. São 2 grupos.
Então, só colocar quais são. Não é para escrever tudo que vocês grifaram, não. Claro que não vai fazer mais. Pronto, gente? Não, ainda não, quase. Vamos lá, gente. Agiliza. Eu tô terminando o quarto quadradinho. Vamos lá, agiliza. No caso não é quadradinho, né? São retângulos, né? Quem terminou pode responder dois. Ô, Bruna, no lugar, Bruna. Oxe, cadê o episódio? Pronto, gente, terminaram? Quase, pronto. Responderam a dois? Eu vou começar a responder. Tá. Lembrando que não é para copiar tudo, é só para colocar quem eram as pessoas ou os grupos de pessoas que não poderiam participar das decisões. É só colocar quem eram, não é para colocar tudo aquilo que vocês grifaram, não. Ô, professora, Oi. tem mais um aluno aí que está presencial quando era online? Tem. Quem? Tem a Ana Júlia, tem o Caio, tem o Benício. Ah, é verdade, o Vinícius tem. Eu queria saber do Benício mesmo. É, Benício está presencial. Todo mundo estava no presencial no Vamos lá, voltando aqui. Gente, pronto? Todos terminaram? Posso continuar? Ana 2. No passado, quais grupos de habitantes não poderiam ser considerados cidadãos atenienses? Quais eram os grupos? Pessoas menores de 21 anos e estrangeiros. Isso mesmo. Eu coloquei os estrangeiros e as pessoas menores de 21 anos. Correto. A ordem dos fatores não muda a resposta. É isso mesmo. Então, Pode deixar assim? Pode. Os estrangeiros, tá? Estrangeiros e menores de 21 anos. Jovens, né?
Então, essas pessoas não eram considerados cidadãos pelos atenienses. Aqui na sala, por favor, tá muito. Na 3, é o que nós estávamos falando anteriormente, que vocês também são cidadãos. Atualmente, as crianças brasileiras são consideradas cidadãs? Sim. Sim, né? Vocês só não exercem ali todas as obrigações. Vocês têm direito, direito à educação, né? Direito à moradia, direito à saúde. Vocês só não são ali no caso de exercer, por exemplo, o direito ao voto, né? Vocês não podem ainda exercer o voto, né? Então, sim. É a partir de 18 anos, né? Isso. Meu irmão tem 18 Não, a partir de... Eu coloquei sim, mas não adianta. Sim, pessoal, sim, as crianças. Apenas não. As crianças brasileiras, né? É para justificar, tá? São consideradas cidadãs. Mesmo que, tá muita conversa. Mesmo que vocês ainda não exerçam, né, o contexto amplo dessa palavra ali, cidadania, né? Vocês ainda não têm, por exemplo, a questão do voto, vocês ainda não podem votar, tá? Então, vocês ainda não exercem plenamente, né, os seus direitos, porque o voto também é um direito, tá? Aqui a linha do tempo, ela continua nessa página, vai de 1776, 1789, 1932, 1948, aí tem lá, né, o 2000 e 2 pontinhos que nós não chegamos até ali. Então, aqui foram acontecendo, cada data dessa demonstra um evento importante que destaca a questão do direito, tá, das pessoas, os direitos que elas foram conquistando com o passar do tempo. Então, Declaração Universal dos Direitos Humanos, dentre outras coisas que nós vamos estudando mais à frente. Página 8, coloque em data. Vinte e 26/7. Pronto? Mas em quantos anos você vai fazer esse tracinho? Nós vamos preparando, à medida que vai aparecendo a linha do tempo. Seria esse 2021, que é quando nós estamos agora, né? Na página 8, vem tratando sobre as leis escritas em Roma do passado. Então, nós falamos um pouquinho ali da Grécia, né? De Atenas, mais especificamente. Falamos que a palavra cidadania surgiu em Atenas, não vamos esquecer disso. Falamos que, discutimos, vimos que os cidadãos, né, os atenienses, eles tinham ali por hábito se reunir na praça pública para discutir assuntos relacionados aos problemas ali da cidade, com exceção dos estrangeiros e menores de 21 anos, que não eram considerados cidadãos pelos atenienses. E aqui nós vamos falar agora sobre as leis escritas em Roma do passado. Assim como acontecia em Atenas, no passado, os habitantes de Roma também buscavam melhorar a vida nas cidades. Lembra que eu falei que todos os direitos, Ana Beatriz, todos os direitos, pode? Posso dar um recadinho para eles, coisa rápida? Pode. Licença, bom dia, tudo bem? Recadinho, coisa rápida para vocês e para o pessoal de casa aqui também, tá? Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o professor Paulo, tá ok? Sou professor de judô daqui da escola, tá? Já estou aqui, acho que no 10º ano já, trabalhando com as aulas de judô, tá certo? Estaremos retornando na semana que vem com as nossas aulas de judô, tá? Denise está ali, já fez judô já,
Acho que só Benício aqui, que eu estou lembrando aqui de rosto, tá certo? Então, como é que funcionam as aulas de judô? Somente os meninos participam? Não. As meninas também podem estar participando, tá? As nossas aulas são segundas e quartas, tá certo? E sempre no finalzinho da aula de vocês. A aula de vocês termina 11h20. 11h25 a gente já está indo lá para a quadra, pro tatame, das 11h25 às meio-dia aí, 15, tá certo? Depois eu libero vocês diretamente para os pais. Na quarta-feira, eu estarei pegando os alunos para estar realizando uma aula experimental, para vocês estarem vendo como é que funciona o judô. Meninas que não conhecem, os meninos também que não conhecem, para vocês estarem indo lá para mim estar explicando para vocês como é que funciona o judô, tá? Vai fazer uma aulinha ali rápida, tá bom? E eu vou dar uma explanação para vocês, vou estar explicando para vocês como é que funciona o judô. Coisinha rápida, tá? Pode falar. Quem tiver interesse. Se você quiser ir, ok. O Benício quiser ir, ok. Bruna quiser ir, ok. Tá? Daí a gente vai lá para a quadra, a gente vai fazer um pouco experimental. Depois que tiverem autorizados, os pais de você, pai, gostei, quero fazer. Aí nós vamos estar montando uma turma, e essa daí no final da aula, tá certo? Na quarta-feira a gente vai estar pegando vocês durante a aula, tá bom? Então por isso que vai ser coisinha rápida lá na quarta-feira. Na segunda-feira, dia 2, que é quando vai iniciar mesmo as aulas, sempre no final do turno. Então, terminou a aula de vocês, 11h25, a gente vai lá para a quadra, quem já está autorizado, o pai já autorizou, para a gente fazer a aula de judô. Certinho? Eu já fiz judô. Aí vai lá, faz a aula de judô, terminou o judô, vai lá para o integral, almoça e já fica na parte integral. Ou, se você quiser fazer à tarde, quem quer o do integral, professor, eu não quero fazer de manhã. Eu quero sair da sala, quero ir almoçar, ficar tranquilinho, quero fazer só no final da tarde. Ok, sem problema. Certo? Aí vocês vão estar escolhendo. Beleza? Como é que a gente vai fazer judô, professor? Sendo que a gente está tudo aqui, um afastado do outro aqui na sala. Fazendo. Quais são as nossas formas de estar se protegendo aí do vírus? Higienização das mãos, máscara, não levando as mãos nos olhos, boca e nariz. Só isso. O resto a gente pode ter contato com o companheiro. Pegou ali. Você é a professora. Eu não sei se ela está com alguma coisa ou não. Eu vou pegar e vou levar minha mão lá na boca, no olho, no nariz? Não. Tem que higienizar minha mão. Lá no judô, a mesma coisa. Tá? Já estou em outra escola aí, já está com 5 meses trabalhando. Graças a Deus, sem nenhum probleminha. Estamos levando tudo de uma vista ali nas unidades de biossegurança. Ok? Daqui a pouquinho, eu entrego aqui o bilhete aqui na sala, para vocês colocarem aqui na agenda e estarem mostrando para os pais de vocês. Certo? Obrigado, professora. Imagina. Tchau, tchau, pessoal de casa. Tchau, gente. Daqui a pouquinho já retorno, tá? Bom, então esse foi o recadinho do prof do judô. Voltemos. Gente, ó. Pronto, fechou. Voltemos para a aula. Gente, voltemos para a aula. Tá? A aula o professor já deu o recado, vocês ouviram, agora voltemos para a aula. Então, vamos voltar aqui do começo. Então, nós falamos primeiro ali de Atenas, de onde surgiu a palavra cidadania, justamente porque os cidadãos de Atenas tinham por hábito discutir, né, ações que iriam melhorar a vida dos atenienses, tá? Eu quero que pare de conversar no bate-papo. Preste atenção, por favor. Aqui, em Roma, também os cidadãos de Roma, eles também tinham, né, o desejo de discutir ações para... gente, por favor, para de conversar no bate-papo. O professor deu o recado relacionado à aula dele. Agora é história, certo? Quem quiser fazer o que ele falou, participar das aulas, aí já é outra questão. Agora vamos aqui na nossa aula, tá? Lembra que eu falei para vocês que, e qualquer assunto relacionado ao judô, gente, liga na escola, quem é online, tá? Conversa na secretaria ou com a coordenação. A PRO não tem como responder e nem como resolver. Tá bom? Então, vamos voltar para a aula de história, que é o que me cabe. Então, vamos aqui.
Não escutei nada que você falou, porque travou. Tá? Tudo que nós conquistamos, tudo que foi conquistado de direito, ele foi conquistado porque houveram pessoas que antes de nós lutaram por esses direitos. Ana Beatriz, presta atenção na aula, que chega na hora da prova, Ana Beatriz dá aquele branco. Vamos lá, Ana Beatriz. Você sabe, não sabe? Precisa melhorar? Vamos lá. Não só Ana Beatriz, muitos aqui na aula, na prova de história, já viram, pegaram as notas. A maioria dá um branco assim, parece que tudo que eu estou cobrando na prova não foi dito. E foi falado. Só que se ficar assim, ó, tão desatento, presta atenção. Então, tudo que foi conquistado como direito, ele foi conquistado porque houveram pessoas que antes de nós lutaram por esses direitos. Direito à liberdade, direito à igualdade, direito à moradia, direito à saúde, direito à educação. A educação, para vocês terem uma ideia, a princípio, ela não era para todas as pessoas. Ela era para uma classe social. Por exemplo, na época dos reis, né, quando nós vimos ali que começou a surgir a escrita, né, o ensino, ele era destinado às pessoas da família real. Os cidadãos mais humildes vieram a ter acesso à educação muito tempo depois. Os escravos, quando eles foram libertos da escravidão, eles foram libertos daquela vida que eles tinham, porém, eles não tinham acesso à educação nenhuma. Então, como que foram libertos, mas o que eles iriam fazer? Se eles não sabiam ler, eles não sabiam escrever, no que eles iriam trabalhar? Então, a educação é um direito que foi conquistado com muito tempo depois. A princípio, a educação era destinada para pessoas que podiam pagar. Tinha o preceptor era um professor. Só que era um professor que tinha um domínio de um conteúdo bem amplo. Lembra que a gente falou que antes daquela máquina que um monte errou na prova, né? Da imprensa lá, antes daquela máquina que o Johannes, né? Ele fez, os livros, eles eram produzidos como? Antes da máquina de imprensa, como que os livros eram produzidos? À mão, né? À mão, lembram? Tudo era artesanalmente, demorava muito tempo, os copistas, né? Os monges copistas, tudo demorava muito tempo, porque era tudo à mão. Com, né, a imprensa, a máquina criada pelo Johannes lá, possibilitou que mais livros fossem publicados, mas mesmo assim ainda não era algo, né, em grande escala, como é nos dias de hoje. Então, os livros, eles eram ainda poucos, muito poucos. Então, por isso, a educação também não era acessível para todas as pessoas. É diferente nos dias de hoje, que cada um tem o seu material, tá? Então, percebam que direito simples, educação, né? Que hoje para nós é comum. Só que existiu um tempo que pessoas, né, a depender do grupo que ela estava inserida ali, as pessoas mais humildes, não tinham acesso a essa educação. Não tinham acesso. Pessoas da área do campo. Posso ir no banheiro? Pode. Pessoas da área do campo. Você queria sair aquela hora, né, Maicon? Você ia pedir para sair? Não? Então, percebam que o direito à educação, ele foi conquistado. Não é algo que simplesmente surgiu. Alguém lutou para que hoje todos tivessem acesso. Apesar de que, mesmo sendo um direito, esse direito ainda não é exercido de maneira plena. Porque existem lugares que as escolas nem pode ser chamada de uma escola, né? Lugares do sertão, lugares onde é muito difícil o acesso para as pessoas, para as crianças. Então, assim, mesmo sendo um direito, ainda existe trabalho escravo, ainda existe nos dias de hoje. As carvoarias ainda são obrigadas a isso. Crianças, né, para ajudar a família. Então, mesmo sendo um direito dos nossos dias atuais, ainda não é um direito pleno para todas as pessoas.
Já pararam para pensar nisso? Parece ser, né? Porque quando eu tenho acesso, eu penso que todos têm, mas não é. Existem pessoas em lugares tão distantes de uma escola, né, que precisam acordar de madrugada para conseguir chegar na escola, muitas vezes andando, muitas vezes, né, dependendo do lugar, dos ribeirinhos de barco, e nem sempre são meios de locomoção, assim, de condução confiáveis. Fala, Benício. Sabia que o lixeiro ali, ele não tem férias no Natal? Pois é. Então, são coisas, né? São situações que, quando nós paramos para pensar no outro, às vezes nós não paramos para pensar nos direitos, nos deveres, e quando, por exemplo, a educação é algo simples para vocês que têm acesso a ela. Mas se vocês pararem para pensar, se vocês pesquisarem no Google um pouquinho, vocês vão ver que existem regiões do país que existem crianças que trabalham, né, que vão à escola para comer. Sabiam? Vão para a escola por causa do lanche, porque não tem o que comer em casa. Então, assim, é só para vocês terem uma ideia do que nós estamos discutindo. Direitos que hoje, para vocês, para nós, parece põe a máscara, parece algo simples, comum, nem sempre é tão comum. Direito à alimentação. Todas as pessoas conseguem ter uma alimentação? Vocês acham, Laine? Todas as pessoas têm esse direito garantido à alimentação, à moradia? Todas as pessoas têm moradia? Infelizmente, não. Infelizmente, não. Então, percebam que são direitos que existem, só que nem sempre. Não é porque eles existem que eles são, né? Que as pessoas têm acesso a isso. Infelizmente. Fala. Eu estava passando no sinal e eu vi uma família que não era daqui, né? Lembrei. Aí estava com uma placa assim. Ele estava com fome. Então, são situações. Eles já vieram de um lugar, de um país que está em crise, né? A Venezuela, e eles vieram para cá em busca de uma melhor condição de vida, né? É complicado. Fala, Giovana. Fala, Bruna. Ai, Bruna. Fala, Bruna. Eu não sei se é verdade, mas eu acho que sim. Assim, que teve um tempo que a mulher, ela tinha que ficar trabalhando em casa. E o homem, ele não podia trabalhar com ele, só ficava em casa. E também, eu acho que, eu não lembro muito bem, mas eu acho que Olha o áudio. Arthur. Não, gente. Vai, termina, Bruna. que a mulher não podia estudar. Sim. Uma menina foi tentar, ela foi tentar brincar na escola, daí o policial viu isso, ela deu um tiro de bala de borracha nela. Existem lugares, não no Brasil, mas existem lugares que mulher ainda não tem acesso à educação. Né? Isso. É complicado. Voltemos aqui. Vamos aqui. A Malala, né? É um exemplo. Mas vamos voltar aqui. Ó, gente, voltemos Eu tenho o livro da Malala, pronto. Então. Mas voltemos aqui, senão a gente começa, né, a percorrer muitos caminhos. Vamos aqui. Ó, por muitos anos, em um período da história, Roma foi governada por um grupo eleito de pessoas que deveriam atender às necessidades da população. Percebam que aqui, né, tem aqui uma praça também com cidadãos, no caso aqui agora, cidadãos de Roma. Na linha do tempo aqui, se vocês olharem, tem 450 AC, tá? Esse 450 AC é essa imagem ampliada da página 9. Ó, essa imagem ampliada da página 9. É essa da linha do tempo aqui, ó, 450 AC. Coloquem data na página 9. Antigamente, as leis romanas não eram registradas por escrito. Por isso,
Nem todas as pessoas conheciam os detalhes dessas leis, quais eram os seus direitos. Então, por a lei não ser escrita, né, nem todas as pessoas sabiam muito bem quais seriam os seus direitos, quais seriam os seus deveres. Por causa dessa situação, alguns romanos se organizaram para que as leis fossem escritas, de modo que não se cometessem injustiças, e para que todos pudessem se informar sobre seus direitos e deveres. Esse conjunto de leis foi dividido em 12 tábuas, em 12 partes, gravadas em madeira e afixadas em um espaço público. Aqui nessa imagem está mostrando justamente essas leis que foram esse conjunto de lei, né, que eles dividiram ali em 12 partes, em 12 tábuas, e escreveram, fixando ali numa praça para que as pessoas ali de Roma, para que os cidadãos lessem e assim soubessem quais seriam os seus direitos, né, quais eram os seus deveres. 450 a.C., registro das leis das 12 tábuas, Roma do passado. Então, por quê? Quando uma lei ela só é falada, né? Quando ela não é registrada, escrito, por que a gente escreve? Por que a gente registra? Para nós não esquecermos. Por exemplo, se eu falo algo e eu não escrevo, provavelmente, se eu for repetir de novo, eu vou repetir igualzinho? Não. Então, quando a lei não era registrada, corria-se o risco do quê? De haver injustiça. Por exemplo, alguém praticava um ato, um crime, ele era julgado de uma forma. Outro, depois que praticasse o mesmo ato, ele já poderia ser julgado de outra forma, porque a lei não era registrada. Então, mudava-se. Porque se você não registra, por que a gente registra? Para lembrar exatamente daquilo. Se eu não registro, você não vai repetir as mesmas coisas, as mesmas palavras. Muda-se, né? A questão da oralidade. Por exemplo, uma frase importante. Você vai lá e fica gravando na cabeça. E do nada, esquece. Pois é. Ó, eu quero que vocês grifem da página 9, o segundo parágrafo. Por causa dessa situação, alguns romanos se organizaram para que as leis fossem escritas de modo que não se cometessem injustiças e para que todos pudessem se informar sobre seus direitos e deveres. Esse conjunto de leis foi dividido em 12 partes, gravadas em madeiras e afixadas em um espaço público, até público. Então, como que os romanos resolveram essa questão? Grifaram, gente, todo o segundo parágrafo. Como que os romanos, eles resolveram o impasse, né? Eles pegaram, colocaram as leis, esse conjunto de leis ali. Eles dividiram essas leis em 12 partes, gravaram essas leis em madeira, né? E afixaram no espaço público, porque ali todos teriam acesso, todos conseguiriam ler. Essas leis romanas foram conhecidas como leis das 12 tábuas, pois foram distribuídas em 12 blocos de madeira em um mural. O objetivo era possibilitar o acesso a essas informações para todos os indivíduos. As leis definiam como aplicar a justiça, como agir em caso de dívidas e também previam um processo de compra e venda de produtos e terras em Roma. Então, as leis aqui, os meninos aí do fundo, Benício e Caio, parou, senão vou separar vocês. Essas leis, elas tinham por função de organizar aquela sociedade, né? Então, eles traziam ali, como, por exemplo, quando a pessoa estava devendo, né? O que fazer em caso de dívidas? Em relação ao processo de compra e venda de terras. Então, essas leis garantiam que não houvesse o quê? Injustiça. Agora, vamos lá na página 10. Página 10. A página 10 é atividade. Outros olhares. Leia essa imagem e os textos verbais correspondentes.
A inscrição nesse cilindro foi realizada há muito tempo, quando Ciro, na época rei da Pérsia, ordenou que fossem registrados o respeito às religiões e o fim da escravidão entre sua população. O registro dessas ordens foi feito em barro cozido, na forma de um cilindro. Lembram lá das escritas lá, hieroglífica? Tá? Lembra? Então, eles usavam argila, né? A cuneiforme, que usava, a hieroglífica, no caso, era dos egípcios, e a cuneiforme era dos mesopotâmicos, que era a questão da argila e da cunha, né? De acordo com a leitura, responda a esta questão. O que foi registrado no cilindro atendendo à solicitação do rei da Pérsia? Segundo a informação, o que foi registrado? O que foi registrado, gente? Lendo a legenda? Sim, de acordo com a leitura, responda a essa questão. O que foi registrado no cilindro, atendendo à solicitação do rei da Pérsia? O que foi registrado? Leis, ordens, Não, ele especifica. O que está especificado nesse cilindro? Leiam lá. Na época... Isso. O respeito, né, às religiões e o fim da escravidão. Não é isso que está dizendo? Então, o respeito às religiões e o fim da escravidão. É lá na legenda. é muito melhor, né, Bruno? Então, ó. Essa criança era fã. Era O respeito às religiões e o fim da escravidão. Especificamente é isso que está registrado ali naquele cilindro. Sobre as leis registradas por escrito, marque um X na alternativa correta. Tem duas alternativas ali, qual é a correta? É o segundo. Leia. Não, gente, eu não falei que ela estava errada, eu falei para você para ler, no sentido. Quem não lê, quem não marcou... Não, ela de novo ali depois. Não, eu não falei que estava errada, eu falei para quem, no caso, quem não tinha lido, leia e me diga qual é o correto. É óbvio isso. Aqui na linha do tempo, a imagem ampliada, né, 539 antes de Cristo, mostra ali esse cilindro que foi ampliado. Então, na 2, sobre as leis registradas, qual que é a alternativa correta? Segunda. Os direitos romanos foram registrados em 12 tábuas que foram expostas publicamente. Segunda opção. Então, na 2 é a segunda opção. Já fez o... Copiou? 3. E na atualidade, como cidadãos têm acesso às leis do país que habitam? Nos dias de hoje, as leis são registradas o quê? A Constituição em papel, né? Hoje as nossas leis, né? A gente pode ter por meio de registros impressos, até mesmo hoje em dia online, né? Também você pode. Então, nos dias de hoje, por meio de registros impressos.
E até mesmo meio digital, né? Você também consegue acessar essas leis, a Constituição Federal, as leis referentes ao nosso, que regem o nosso estado, a nossa cidade, por meio de registros impressos ou por meio da internet. Hoje, diferentemente ali, né, de Roma, eles vão colocar, né, em 12 tábuas, tanto que ficou conhecida como a Lei das 12 Tábuas, estar em praça pública, para que as pessoas tivessem acesso. Hoje, o cidadão ele pode ter acesso por meio impresso ou na internet, do celular, você consegue ter acesso a leis. Coloquem data nas páginas, por gentileza. Gente, vamos lá? Pronto? Terminar essa página 10? Terminar. Não terminei. Vamos. A 11 e a 12, vai dar tempo. Quem terminou, vai na página 11, coloca a data de hoje. Na página 11, diz assim: outros povos também conseguiram conquistar leis com o objetivo de favorecer a maioria da população. Então, até aqui nós estudamos quem? Quem que nós estudamos? Quais povos que nós estudamos até aqui? Quais povos que nós estudamos até aqui? Cidadania, não, aqui. Cidadania surgiu aonde? Isso, na Grécia. Atenas. Isso. Então, nós estudamos atenienses. E depois nós estudamos quem agora, por último? Os romanos. Isso. Romanos. Isso. E nós vimos que os romanos criaram ali as leis das 12 tábuas. Ok. Tempos atrás, na Índia, o imperador Ashoka elaborou 33 instruções que objetivavam a paz e a liberdade. Então, na Índia também, né? Por quê? Todos os lugares do mundo, todos os lugares, à medida que a sociedade ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo, eles começam também a buscar meios para melhorar a vida das pessoas dessa sociedade. Obviamente que, como vocês mesmos veem, nem todos os lugares do mundo, né, as leis são as mesmas. Em relação, por exemplo, à mulher, não é todo lugar ali que a mulher tem acesso à educação, que a mulher tem essa liberdade. Então, as leis, elas se adequam a cada lugar, tá? Para o imperador, era importante não só o seu povo, mas também outros povos praticar a justiça, a igualdade, o respeito às religiões e repreender a escravidão de pessoas. Na linha do tempo, nós vemos aqui, na linha do tempo 240C, a imagem ampliada, né, inscrições do rei Ashoka na Índia. Então, nós temos duas imagens aqui, tá? As instruções de Ashoka foram lapidadas em pilares, registradas em diferentes línguas, espalhadas por muitos locais da Índia. Qual que era a intenção dele, né? Era que não somente aquelas pessoas que estavam ali sobre o seu reinado, né?
mas também outros povos, eles tivessem acesso, eles praticassem justiça. Bruna, eu vou mudar você de lugar. Eu vou colocar você para cá, sim. Então, tá? Então, eles pudessem praticar a justiça, a igualdade, o respeito, né, as religiões, e também a questão da escravidão, que nesse momento ainda era algo muito presente na vida das pessoas em sociedade. Para finalizar, na página 12, para finalizar a aula de história. Na página 12, lembra que lá no comecinho tinha uma escada? Aqui também tem uma escada. Então, vamos ver aqui. Estudamos que, há muito tempo, as pessoas buscam conquistar direitos sociais, tais como o registro das leis, para que todos os indivíduos tenham acesso a essas informações, a participação em decisões que envolvem o bem-estar dos moradores das cidades e a igualdade entre as pessoas. De acordo com o que você estudou, nesta imagem, represente a conquista de direitos no decorrer do tempo. Para isso, utilize os direitos conquistados indicados nos balões de fala dos personagens e escreva-os nos degraus ilustrados. Então, aqui, ó, leis escritas, igualdade de direitos, decisões para o bem-estar dos moradores da cidade, leis de tradição oral. Vocês vão colocando nesses degraus aqui. Não tem uma ordem, tá? Você pode só colocando. Então, as leis que foram surgindo, igualdade de direitos, tá? Essas decisões para o bem-estar dos moradores da cidade é muita coisa para copiar, então não precisa copiar tudo isso. Aqui, decisões para o bem-estar dos moradores da cidade. Podem escrever ali nos degraus. Só para ilustrar, tá bom? Podem escrever. Quiser pintar a escada também, a lateral ali para ficar bonitinho, pode pintar. Já escreveu, Bruna? Já escreveu, Júlia? As leis que estão aí nesse balão, tá, meu bem? Desses personagens. Na escada, você vai, ó, leis escritas. Você pode escrever leis escritas. A única que você pode adaptar, igualdade de direitos, vai escrever igualdade de direitos.
Essas decisões para o bem-estar dos moradores da cidade pode Do bem-estar dos moradores? ou o bem-estar dos moradores, né? Tá? Pronto, turminha? Tá. Terminou? Oi? Lei civilista começa aqui? A ordem não importa, meu bem. Bruno. Bruno, sua câmera fechou e o áudio travou. A câmera dela não fechou pra mim. Não fechou. É, a internet oscila, fecha, depois abre. Tranquilo. Estamos acostumados, né? Com o perrengue da internet. Terminaram? Pinta a lateral da escada para frente. Terminaram? Do online, todos terminaram? Todos terminaram? Vou explicar as tarefas, tanto a de português quanto a de história. A gente encerrar, tá bom? Ó, a tarefa, todos terminaram? Peguem o CA de vocês, abram lá. Vamos fazer a agenda. Vou fazer a agenda que já terminou.
11h20. Não, 11h20 eu vou fazer. Acaba 10h40. Bom, acaba 11h. Acaba 11h10, por aí. Acaba a aula. 11 horas, gente, é o horário de acabar a nossa aula. 10h50, 10h45. Matemática, geralmente, 11 horas. Porque matemática Nós estamos fazendo matemática. Ó, então, agenda, quem não fez, fazer agenda. As tarefas de hoje estão bem tranquilas. Fez a tarefa, tira foto, me manda, por favor. Larissa, aqui não perde de mandar as fotos. Praticamente só a Larissa me manda foto do online. Não, quem está presencial não precisa. Ó, tá. Gente, silêncio. A tarefa de língua portuguesa, vocês vão ler um texto, né, um editorial, e vão responder as questões da página 6. Somente isso. A tarefa de história é relacionada ao que nós estudamos, tá? Hoje. Então, também está bem fácil, ok? Online, todos anotaram a tarefa na agenda? Não. Quem não anotou, anotar. Escrevam tarefa. Aqui deixa a agenda aberta para que eu possa listar. Pronto. Oi. Qual a tarefa? Tá no quadro a tarefa. Eu achava que eu sabia. É horrível. Pela aparência, parecia de coisa. Ou era Anotaram, gente? Online? Peraí que eu tô anotando, Cru. Terminei, pronto. Ok. Gente, é no lugar, cada um sentado no seu lugar. Pronto. Oi. Pronto? Dizem que essa semana que vem vai ficar muito frio, 0 graus. Agora tá calor. Mas é semana que vem. Ah, sim. Ok. Gente, ok? Ó, então vamos encerrar nossa aula de hoje por aqui. Foi muito bom revê-los. Estavam com saudade de vocês. Aguardo vocês amanhã. Beijinhos. E até amanhã, crianças. Eu terminei, olha aí. Terminou, meu bem? Ok, até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, até Amanhã eu vou presencial. Tchau, até amanhã. Te aguardo. Tchau, prof. Tchau, meu bem. Até amanhã. Você não anotou português e matemática? Como você vai saber? Ou português e história? Eita, nós, hein? Geralmente você tem uma página, prof. Ah, mas anota. Eu já teve pai e falou pra mim assim,